Você que tem problema de visão, você que tem alguém com problema de visão na tua família, e não só problema grave, se você usa óculos, se você tem assim 2 graus de astigmatismo, ou se você já está prestes a perder a visão, né? É muito importante que você cuide naturalmente dos seus olhos. E existem centenas e milhares de vídeos que você pode assistir de pessoas que seguiram esse caminho e que agora estão sim recuperando a visão, brecando problemas que pareciam assim progressivos e que iam deixar com certeza as pessoas cegas, ou então conseguindo aval médico para não fazer cirurgia de um problema que já estava com indicação cirúrgica. Eu tenho alunos que estavam assim já com exames pré-operatórios prontos, começaram a praticar o método e de repente chegaram lá no médico, o médico olhou os exames e falou: não tem mais catarata aqui, a gente não precisa operar. Oi, gente, tudo bem? Olá, aqui é a Tatiana, é um prazer estar participando aqui com vocês. Vou contar rapidamente, então, a minha história e como que eu cheguei a esse método de melhora natural da visão, né? Que hoje, atualmente, já ajudou mais de 80 mil pessoas no mundo inteiro, em 3 idiomas. É muito bom poder contar essa história aqui para vocês. Bom, minha formação é em terapia ocupacional. Eu me formei na Universidade Federal de São Carlos, que inclusive é uma das melhores universidades do país. Foi muito bom, né, ter feito essa formação em São Carlos. E na faculdade de saúde eu conheci um método de melhora natural da visão. Um método que tem origem aí feita por um oftalmologista há mais de um século, Dr. William Bates. E me foi apresentado esse tipo de metodologia e de exercícios de recuperação natural da visão durante uma palestra. Eu estava lá em 2004, eu estava assistindo essa palestra e comecei a pensar, nossa, os olhos podem melhorar mesmo? Será que isso é real, né? E fiquei muito intrigada aquele dia com aquela palestra sobre uma questão tão pouco falada, tão pouco divulgada, né? Será que realmente os olhos podem melhorar? E eu acabei fazendo um paralelo com a minha própria história, né? Porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu tive um problema que é meningite. E depois desse problema, fiquei internada, enfim, vários dias, e depois disso desenvolvi alguns problemas de alterações visuais, né? Então, desenvolvi astigmatismo, hipermetropia e um pouquinho ainda de desvio dos olhos, que é o estrabismo. E na época eu sei que meus pais correram bastante para ajustar isso nos meus olhos, né? Me incomodava muito, né? Era um óculos fundo de garrafa, naquela época eram poucas pessoas na sala de aula, poucas crianças que usavam óculos, então isso foi muito difícil para mim na minha infância, na minha adolescência. Tinha muitas dores de cabeça, assim, muitas dores de cabeça. Depois que eu fui descobrir que essas dores eram também causadas pela tensão que eu tinha na região dos olhos, e o fato de ter o desvio, o estrabismo, ter que usar tampão, né? Naquela época era a única alternativa aí de tratamento, também usava tampão o dia todo. Isso me causava muitos transtornos sociais, assim, na questão de amizades, e a gente sabe que para criança e adolescente isso é muito marcante. Bom, vivi tudo isso na minha infância, na minha adolescência, e cresci com o grau dos óculos sempre aumentando, né? O desvio, sim, ele foi muito bem corrigido com os tratamentos convencionais da época, sobrou muito pouquinha coisa, mas o grau do óculos estava aumentando. A sensibilidade à luz, muito, eu usava muito óculos de sol. Na época, a luz do sol para mim era insuportável. Então tinha dores, tinha dia que tinha que voltar da faculdade, ficar num quarto escuro. Foi uma época bem difícil, de muita tensão visual. E por que eu estou contando isso? Porque foi exatamente nessa época que eu conheci o método de melhora natural da visão. E eu comecei a meio que voltar no tempo e lembrar de todas as coisas que eu tinha passado nos meus olhos, e que nunca ninguém tinha me dito que existia essa alternativa, que existia uma outra ferramenta, não é? Porque não existem só óculos ou só cirurgias, eles são maravilhosos e os oftalmologistas eles fazem muito por nós. É só uma questão de ter uma outra ferramenta que pode ser utilizada junto, que deve ser utilizada junto com o tratamento convencional. E eu comecei a estudar sobre isso na faculdade. Comecei a fazer projetos de pesquisa, projetos de iniciação e comecei a aplicar esse método com supervisão na faculdade, no hospital universitário.
E para minha surpresa, as pessoas começaram a ter muitos resultados. Né? Crianças que tinham um olho amblíope, ou seja, uma diferença muito grande entre os dois olhos, começaram a igualar a visão de um olho e outro. As pessoas com catarata começaram a ter melhor resultado na acuidade visual, ou seja, na nitidez. E diversas outras questões que foram aparecendo ali na universidade, que foi me mostrando que sim, aquilo era real. Quando eu comecei a praticar o método, em poucas semanas eu já não tinha mais dor de cabeça. E eu até estranhei, falei, nossa, o que está acontecendo, né? Sabe quando você melhora e às vezes nem percebe? Depois de algumas semanas eu fui perceber, falei, não tive que tomar analgésico essa semana, não tive que ficar num quarto escuro essa semana. E isso foi maravilhoso para mim, assim, mudou muito a minha vida. E em questão de, assim, semanas também, já não tinha mais aquela sensibilidade à luz. Minha nitidez visual começou a melhorar. E ao mesmo tempo, eu continuava aplicando ali nas pessoas na faculdade como um projeto de pesquisa. Depois que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos fazer uma especialização nessa técnica em São Francisco. E quando eu retornei, eu já estava formada, eu abri o meu próprio consultório, onde eu, além de fazer alguns atendimentos como terapeuta ocupacional, né, convencional, também aplicava o método nas pessoas que vinham me procurar por conta de dificuldades visuais. E foi maravilhoso ver tantas, centenas de pessoas melhorando a visão. Pessoas que usavam só óculos, pessoas que já tinham feito cirurgias, pessoas que estavam quase cegas. E eu continuei também no meu processo de melhora. Eu fiz um mestrado na própria Universidade Federal de São Carlos, também voltado a crianças com deficiência visual e como aplicar isso na rotina delas. E uma das técnicas que a gente usou foi o método de melhora natural da visão. E depois de vários anos ali no consultório, eu senti a necessidade de espalhar essa mensagem, né? Eu falava, gente, como assim, né? Ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro. Resultados lindos acontecendo ali no 1 a 1. E eu comecei a contar isso para o mundo. Então, comecei a gravar algumas melhoras, alguns exercícios e colocar na internet. E foi assim um divisor de águas, porque o mundo começou a conhecer o método Olhos de Águia. Né? Eu criei essa outra forma de ensinar os exercícios, as pessoas fazem em casa, na sua própria casa, a gente faz tudo via online, então não tem necessidade, por exemplo, de a pessoa vir no consultório, aprender os exercícios, o que dificultava ainda mais, né, espalhar essa mensagem e mais pessoas poderem ter contato. E como eu tive um resultado maravilhoso e vi também os resultados nos meus alunos, nos meus pacientes da época, eu tomei como missão profissional espalhar isso para o máximo de pessoas possível, porque as pessoas elas precisam saber que isso existe e que isso pode melhorar e transformar a vida delas, como transformou a minha e de milhares de pessoas. Em 2014 a gente lançou o primeiro curso Olhos de Águia, no método Olhos de Águia, que é um curso totalmente online, e hoje nós estamos com mais de 80 mil alunos nesses cursos, as redes sociais com milhões de visualizações, milhões de inscritos. Eu sou muito feliz porque Deus me proporcionou essa experiência e transformou ainda essa experiência como uma profissão e uma missão profissional que ajuda tanta gente, né? Depois disso também a gente sentiu a necessidade de outras pessoas com outros idiomas que precisavam ser ajudadas e que nos procuravam. Então, as mídias também agora são em espanhol e também em inglês, então a gente ajuda alunos de todo o mundo. Enfim, um pouquinho da minha trajetória aí para vocês, até chegar no método Olhos de Águia. Sim, infelizmente, né, não é só o Brasil que tem problema, né, de doenças crônicas. O mundo inteiro sofre com isso. E na saúde oftalmológica não podia ser diferente, porque os olhos estão dentro do corpo e os olhos sofrem com tudo aquilo que o corpo sofre, né? Então, por exemplo, a questão de diabetes é muito grave e outras questões de saúde, a questão da saúde ocular também é muito grave, né? Só para vocês terem uma noção, pesquisas atuais são mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual grave à cegueira no Brasil. E estudos recentes, que teve até participação de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, mostraram que até 2050 esse número de cegos e de pessoas com deficiência visual grave pode dobrar. E eles estimaram ali 600 milhões de pessoas no mundo todo com problema de visão. Então, é sim uma questão crônica, e não só crônica, eu colocaria aqui como uma questão epidêmica. É uma epidemia de problema visual que, se a gente não cuidar, vai ficar cada vez pior.
Existem sim raízes profundas e muito comuns, né, que são iguais a todos os problemas de visão. É por isso que o método é tão eficiente para vários deles, porque essa raiz é a mesma, geralmente a mesma, né? Que são duas causas principais de problema visual. Se você for, eu já atendi milhares de pessoas, assim. Como eu trabalho com isso desde 2004, você pode imaginar que eu já cuidei de pessoas com catarata, pessoas com glaucoma, pessoas com membrana hiperretiniana, pessoas que tiveram degeneração macular, que tiveram derrame, que fizeram ou não fizeram cirurgias, bebês, adultos, crianças, adolescentes, pós-operatório, pré-operatório, enfim, de tudo que você pode imaginar. E eu consegui perceber que na maioria dos casos tem duas questões muito, muito importantes que precisam ser tratadas e que estão aí por trás, que são os dois que eu chamo de dois maiores vilões dos seus olhos. O primeiro deles é a falta de circulação sanguínea. A maioria de nós não tem uma boa circulação sanguínea. Por quê? Sedentarismo, não é? Uso excessivo dos olhos, a gente fica horas e horas na mesma posição. Quase não pisca, não bebe água, come correndo, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer as coisas. E mesmo quem fica em casa, porque eu tenho muitos alunos que são aposentados, acabam fazendo muito, muito do mesmo. Ou faz muito artesanato, ou vê muita televisão, ou fica muito no celular. Ou fica muito no computador, ou lê muito livro. Ou seja, a gente não dá pausas, a gente não dá o que nossos olhos foram feitos para ter, que é movimento. Né? Imagina, quando Deus o homem criou os olhos, ele falou, o homem vai olhar longe, vai olhar perto, o homem vai caçar, o homem vai andar, o homem vai olhar as estrelas, o homem... Imagina, nossos antepassados, gente, viviam em campos abertos. O campo mais aberto que a gente tem, às vezes, é a sala da nossa casa, que é o cômodo maior da casa, porque a gente fica o dia inteiro dentro do lugar fechado. A gente não sai pra nada, quando sai ainda, bota óculos escuros, boné, passa um monte de protetor solar, se enfia no carro, chega no shopping. Então, assim, o nosso estilo de vida mudou muito nos últimos anos para cá. Então, sim, essa falta de circulação e esses maus hábitos são uma das principais causas dos problemas. E isso é para todo mundo. Acontece em todos os problemas de visão. E a segunda coisa é o estresse. Esse estresse, não só emocional, mas esse estresse de uso. Não dá pausas, a gente não dá pausas. Né? A gente começa, e sabe quando você vai dar pausas? Quando você já não aguenta mais. Quando o olho já está seco, coçando, você já está com dor de cabeça, o estômago já está doendo de fome, sabe? Aquelas coisas assim, a gente não escuta mais o corpo. Então, quando a gente não escuta mais o que o corpo pede, o corpo começa a gritar. E como é que ele grita? Ele grita com doenças. Então, as maiores causas são estresse, falta de circulação sanguínea. Então, quando você muda esses hábitos e começa a exercitar essa estrutura, começa a dar pausas, não é? Porque você não vai voltar a viver no campo ou então como monge para poder melhorar seu problema visual. Não tem como, a gente tem que se adaptar àquilo que a gente tem. Então, você precisa dar pausas. Por exemplo, a cada 50 minutos, 40 minutos no computador, celular, dá uma paradinha. Para por 10 minutos. Olha longe. Tira um pouco os teus óculos e dá a liberdade para os seus olhos ter uma visão genuína. Você não precisa dos seus óculos para tudo. Você pode acordar de manhã e ir no banheiro sem óculos e tomar o seu café sem óculos. Sabe, você vai passear com o seu cachorro, você pode passear com o seu cachorro sem óculos. Né? Tira um pouco e dá a liberdade para os seus olhos poderem se estimular, porque senão você congela a tua visão o dia inteiro. Sabe, dá essas pausas e faz um relaxamento. Vou fazer com vocês aqui um relaxamento, depois no final para vocês sentirem. Vamos ver se dá tempo de a gente fazer um relaxamento aqui para vocês sentirem um pouco do... Quando você dá um pouquinho de relaxamento para os seus olhos melhoram. Então, quando você trabalha em cima dessas causas, que são as mais comuns, a maioria dos problemas se resolvem. É lógico que tem particularidades. Uma pessoa que enxerga mal de perto, a gente tem que trabalhar o foco para perto. Uma pessoa que enxerga mal de longe, tem que trabalhar o foco para longe. Se uma pessoa tem, por exemplo, já chegam muitos alunos para mim com uma diferença muito grande entre um olho e outro, um olho grau é 5, o outro é 2, ou então já perdeu a visão de um olho por causa de um acidente ou de uma cirurgia, enfim, precisa trabalhar esse olho, tentar fazer ele voltar a ter algum tipo de visão, relaxar o outro. Então, lógico que existem particularidades, mas tudo vai na base. Na base de melhorar a circulação, melhorar o relaxamento visual. E isso já é suficiente para, assim, tirar com a mão mesmo, tira com a mão muitos problemas aí que são considerados impossíveis de melhorar.
O que acontece com a questão da saúde do corpo como um todo também acontece na saúde visual. O problema não é utilizar as medicações, os colírios ou as cirurgias. Elas são muito boas quando a gente precisa delas, quando a gente precisa das medicações, quando a gente precisa das cirurgias. E a medicina evoluiu muito e muita gente não perde a visão por causa dessas técnicas e dessa ajuda. O problema é ver que só isso funciona. Essa é uma questão muito difícil para a medicina alopática compreender, que sim, a medicina alopática tradicional ela pode caminhar junto com outras técnicas. Eu não gosto de chamar de técnicas complementares, eu gosto de chamar de outras técnicas, porque simplesmente são ferramentas. E aí quando você descarta essas ferramentas, que é o quê? A prevenção, os exercícios que nós vamos falar aqui, uma boa alimentação, pausas, por exemplo, no uso de tecnologias, são tantas coisas que podem ser orientadas e que não são orientadas, porque todas as fichas são jogadas nos óculos e nas cirurgias e na medicação. E quando você aposta todas as fichas no tratamento de sintomas, né? Aí é que vira uma questão crônica, porque os sintomas eles desaparecem naquele momento, mas a causa não desaparece. Então, o que causa o problema de visão? As pessoas acham que é genética, mas não, a ciência já provou que a maioria dos casos da miopia não é genético, tanto que nessa situação de muito uso de telas, o que aconteceu com o número de míopes? Subiu. Então, se você coloca um óculos para corrigir o sintoma, que é a falta de nitidez, da pessoa não conseguir enxergar para longe, mas não muda o hábito dela estar grudada nas telas todos os dias e não saber nenhuma ferramenta de exercício de relaxamento, parece óbvio que o grau vai aumentar. E o grau vai aumentar. E daqui a pouquinho existem outras complicações que vêm aí. Então, usar as medicações como só alívio de sintomas, usar a cirurgia só como uma correção de sintoma e não pensar na causa, essa é a pior coisa. É um ciclo de doença e medicalização, e doença e medicalização, que acaba, infelizmente, muitas vezes na cegueira. E aí as pessoas assustam quando eu falo isso, mas é verdade. E aí as pessoas chegam para mim desesperadas, porque falam assim, nossa, eu devia ter conhecido você antes e unido isso ao meu tratamento oftalmológico convencional. E a minha experiência e a experiência de mais de 80 mil alunos. São milhares de depoimentos que chegam para a gente todos os dias de pessoas que aplicam o método e que têm muitos resultados. Então, isso é muito importante de ser dito, porque realmente as pessoas agora estão abrindo os olhos para que, nossa, emagrecimento eu consigo ter coisas naturais para fazer, muitas vezes diabetes, até o tratamento do câncer, agora vem abrindo os olhos para as questões naturais, para uma mudança de estilo de vida, de alimentação, mas para os olhos ainda isso é muito pouco falado, infelizmente. É sempre o meu esforço de levar essa informação para as pessoas. Então, você que tem problema de visão, você que tem alguém com problema de visão na tua família, e não só problema grave, se você usa óculos, se você tem assim 2 graus de astigmatismo, ou se você já está prestes a perder a visão, né? É muito importante que você cuide naturalmente dos seus olhos. E existem centenas e milhares de vídeos que você pode assistir de pessoas que seguiram esse caminho e que agora estão sim recuperando a visão, brecando problemas que pareciam assim progressivos e que iam deixar com certeza as pessoas cegas, ou então conseguindo aval médico para não fazer cirurgia de um problema que já estava com indicação cirúrgica. Eu tenho alunos que estavam assim já com exames pré-operatórios prontos, começaram a praticar o método e de repente chegaram lá no médico, o médico olhou os exames e falou, não tem mais catarata aqui, a gente não precisa operar. Ou então pessoas que estavam fadadas a usar colírio para glaucoma a vida toda e que o médico conseguiu constatar em exame que a pressão tinha baixado e que o campo visual tinha melhorado. Então isso deu a ele tranquilidade de falar para o paciente, olha, pode diminuir o uso do colírio. Pessoas que com o aval médico deixaram de usar esse tipo de medicação e muitas pessoas que diminuíram o grau do óculos, zeraram o grau do óculos, ou seja, perderam sensibilidade, não tem mais olho seco, não depende mais de ficar colocando colírio, não tem mais olho cansado. Isso assim, são coisas, graças a Deus, comuns hoje em dia. Aqui na minha equipe, aqui o pessoal que trabalha recebe depoimentos e milhares de depoimentos. Então, sim, é possível. Além dos exercícios, existem outras coisas. Os exercícios eles são a base fundamental ali. E por quê? Porque os exercícios trazem outros princípios.
relaxamento visual, equilíbrio entre um olho e outro, né? Equilíbrio entre você ver bem no escuro e também ver bem na luz do dia, uso não excessivo da visão central, mas também estímulo da visão periférica. Então, existem melhora da circulação sanguínea para os olhos. Esses são princípios, né, que estão dentro dos exercícios. Então, os exercícios fazem isso com a pessoa. Eles mudam e mexem aqui a estrutura toda dos olhos. O olho está dentro do corpo, então não adianta você pensar uma parte separada, achar que você vai colocar, tirar o olho, descosquear, assim, botar numa prateleira, fazer um tratamento, botar de volta e tá maravilhoso. Não dá para ser assim. Então, sim, tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação que supra as vitaminas, os minerais e tudo que os olhos precisam para poder enxergar melhor. Precisa sim de uma condição psicológica, emocional, né? Tanto que com os meus alunos a gente trabalha isso, direciona os melhores alimentos e também trabalha com sentimentos tais como ansiedade, raiva, medo, né? Isso tudo tá junto ali do teu problema de visão, né? E geralmente as pessoas que chegam para mim têm esses problemas visuais também pós-estresse, aconteceu alguma coisa, estava muito estressada e começou a enxergar pior. Então isso também precisa ser trabalhado. A suplementação também é muito importante, né? De vários componentes ali, precisa de uma suplementação ideal, adequada, hidratação, lógico, o seu olho a porcentagem dele é água, então precisa de hidratação, trabalhar a respiração e a circulação do corpo, porque sangue e oxigênio chegam nos seus olhos, passam pelo seu pescoço, ou seja, tem que trabalhar essa tensão muscular, tem que ter o pescoço mais soltinho, tudo isso é um conjunto para que você consiga melhorar a sua visão. Então, sim, precisa cuidar de tudo, mas os pilares realmente são esses. Fazer os exercícios para trabalhar o relaxamento e o uso equilibrado das partes dos olhos. Então, você tem um músculo do seu olho que está fraco, a gente vai fortalecer. Se tem algum que está tenso, a gente vai relaxar. Alguma parte dos seus olhos que você não usa, nós vamos estimular. Partes que você usa muito, nós vamos relaxar. Então, tudo é um equilíbrio. Então, quando você tem esse equilíbrio e esse estímulo dessas estruturas, a visão melhora. Por que os exercícios são tão poderosos e tão eficientes? É uma magia? Tem alguma coisa esotérica ou tem alguma coisa assim? Não, muito pelo contrário. É fisiologia, como você perguntou mesmo, é física. O que acontece nos seus olhos, não é? Bom, o que eu vou mostrar aqui para você, ó, é uma maquete do que você tem aí. Tá vendo essa parte vermelha aqui? É músculo. Então, você tem vários músculos nos seus olhos. Tá vendo essas partes aqui azuis? São nervos, você tem nervos nos seus olhos. Aqui dentro, quando eu abrir para te mostrar, você vai ver que tem veias, vasos sanguíneos, tem sangue nos teus olhos. Ou seja, tudo que tem aí no teu corpo tem nos seus olhos. Como eu disse, o olho faz parte do corpo. Então, se você vai para a academia, ou se você faz exercícios em casa, ou se você tem uma boa alimentação para ter um corpo mais saudável, se você fizer a mesma coisa, a sua visão também pode melhorar. Porque é a mesma estrutura. Então, a mesma estrutura de músculo que você tem aqui no olho, que faz você olhar para a direita, olhar para a esquerda, é a mesma do seu bíceps, que faz você dobrar e estender o seu braço. E se esse músculo aqui pode se fortalecer, você pode fazer alongamento para ele ficar mais relaxado, massagem para trazer mais circulação, a gente faz tudo isso para os músculos do corpo. Só que não imagina que existe isso para os músculos da visão. Então, sim, isso vai trabalhar exatamente na estrutura que você já tem aí. Por isso que o método é como se fosse uma fisioterapia para os olhos, uma ginástica para os olhos, uma massagem para os teus olhos, isso tudo junto, não é? Então, por exemplo, quando eu trabalho essa musculatura aqui é o que prende o globo ocular. E o globo ocular, ele é muito molinho. É como se fosse uma geminha de ovo, uma consistência de geminho de ovo aí, presa por vários elásticos que são esses músculos. Quando eu trabalho nessa musculatura, olha que coisa linda, eu consigo mudar o formato dos seus olhos. A gente consegue mudar o formato dos nossos olhos quando a gente trabalha essa musculatura. Se você tem miopia, por exemplo, você tem o globo ocular maior do que o normal. Por isso que a imagem não é tão nítida na tua retina, porque não chega exatamente no ponto que tinha que chegar, porque o caminho é mais amplo, é maior. A gente tem que encurtar esse caminho da luz. Se a gente trabalhar essa musculatura, os seus olhos podem sim voltar a um formato normal e diminuir o seu grau de miopia. Se você tem hipermetropia, então você pode aumentar o tamanho do globo
para que caia isso, porque o seu globo é menor do que o normal. Existem várias disfunções que são musculares. E existem vários outros músculos aqui dentro que eu vou te mostrar também. Por exemplo, se você tem desvio dos olhos, estrabismo, igual eu tinha, pode ser que uma musculatura esteja mais rígida que a outra. Se você alongar essa musculatura com diversas outras técnicas de relaxamento, seus olhos podem ficar mais alinhados, né? E aqui, por exemplo, essa primeira camada é a córnea. A famosa córnea, né? Que se você colocar o dedo aqui, você vai tocar nela. Não faça isso, tá bom? Principalmente se você não lavou suas mãos, não coloca o dedo no olho, não. Mas você pode tocar na sua córnea. E a sua córnea, ela tem um formato maravilhoso, certinho, mas só que quando ela não está nesse formato, é o que causa astigmatismo, visão embaçada, ceratocone, que é um problema na córnea, onde a córnea vai se formando no formato de cone, ou então córnea gutata, que é um vazamento, ou perda de células da córnea. Isso tudo a gente consegue trabalhar tendo mais lubrificação aqui, porque a gente trabalha para aumentar as lágrimas. E quando você alonga os olhos, você também traciona a córnea. Então, ela consegue ficar no formato normal. E se ela está melhorando o formato e sendo mais hidratada, com uma lágrima de qualidade, a tendência é melhorar todo esse tipo de problema. Deixa eu abrir aqui para te mostrar um pouquinho mais. Olha só, é uma estrutura linda e complexa, né? Que eu digo que Deus criou aqui e que a gente só não precisa, a gente tem que parar de atrapalhar o que Ele criou. Tudo isso para levar a luz aqui na retina. Então, por exemplo, depois da córnea, o que a gente tem aqui? A íris. E sabe o que é a íris? É músculo. A íris é um músculo. Ela abre a pupila, que é esse buraquinho aqui, para entrar luz quando está escuro e fecha quando você vai para a luz do sol. Então, por isso que a gente tem muitos exercícios com a luz do sol, onde a gente consegue fazer uma musculação de íris. E aí melhora a sensibilidade à luz e nitidez também. Sabe, pessoas que não conseguem viver sem óculos de sol, precisa fortalecer a íris, porque é uma íris fraca. E cada vez que a sua íris fica mais fraca, você vê mais embaçado, porque é como se fosse uma luneta. Faz assim para você perceber, ó, coloca uma luneta assim e deixa a sua visão só nesse ponto. E percebe como fica mais nítido nesse ponto. Só de você fazer assim com as mãos. E aí tira e olha para o mesmo lugar. Põe para você ver. Fica muito mais nítido quando você olha por essa luneta. Não é? Porque você está focando a imagem. A sua íris é essa luneta potente, só que está lá dentro dos seus olhos. E se você não exercita, ela vai ficando cada vez mais frouxa, cada vez mais descalibrada. Então, músculo, completamente possível melhorar. Outra aqui, o cristalino, que é uma lente e é presa aqui por essa parte vermelhinha aqui, que é músculo. Ou seja, essa lente aqui, você tem uma lente natural potente dentro dos seus olhos. E é aqui que acontece a catarata, que é um embaçamento dessa lente, um acúmulo de resíduos aqui. Só que essa lente é presa por músculos. E como é que esses músculos se movimentam quando você olha longe ou olha perto? Que ele vai calibrar essa lente para você enxergar melhor. Ou seja, nós podemos também fazer musculação com esses músculos aqui. Tem exercícios para olhar perto, olhar longe, ou seja, mexe tudo isso aqui. E se você ainda regula a sua alimentação, tira resíduos, diminui a sua inflamação corporal, por exemplo, a chance de você desintoxicar essa lente, desintoxicando o seu corpo, é muito grande, né? Não sou só eu que estou falando, são dezenas e dezenas de casos que, com aval médico, conseguiram não fazer a cirurgia de catarata, manter o cristalino natural. E mesmo depois que fazem, que é colocado aqui um cristalino artificial. Quando é colocado aqui um cristalino artificial, você perde essa ligação com os músculos. Por isso que quando você faz uma cirurgia de catarata, você geralmente tem que usar óculos depois da cirurgia de catarata. Porque ou a sua visão vai estar mais congelada para perto ou mais congelada para longe. Então, quando você, mesmo assim, você trabalha essas outras musculaturas, que é essa musculatura externa e a musculatura da íris, para poder focar. Então, os meus alunos que já fizeram cirurgia de catarata, muitos deles conseguem também se livrar do óculos, que é da pós-cirurgia, e também não ter complicações cirúrgicas, o que também acontece muito. Esse aqui é o vítreo, ó. Aqui, por exemplo, é onde são as moscas volantes. Quando você tem moscas volantes, você que tem sabe, aquelas mosquinhas que elas estão aqui. Não é? E quando você faz os seus exercícios, quando você acalma os seus olhos, desestressa, as mosquinhas tendem a assentar. Tem alunos que em 30 dias já não tiveram mais histórico de moscas volantes. Né? Descolamento de vítreo é uma doença muito comum, que também acontece aqui, que também é possível de melhorar.
E aqui atrás eu tirei tudo para te mostrar a sua retina. A retina é a vida dos olhos. A retina fica lá atrás do seu olho e é onde a luz chega e é transformada em impulso nervoso para o teu cérebro poder interpretar o que você vê. Né? Seu olho só faz o trabalho de 10% da sua visão. O restante do que você enxerga não é aqui, é na tua cabeça, é no teu cérebro. Aqui na parte mais longe do olho ainda, aqui na base occipital, que a gente chama aqui na nuca. Ou seja, o seu nervo óptico, depois que recebe as imagens transformadas em impulso nervoso, vai percorrer todo o seu cérebro para chegar aqui e interpretar aquilo que você viu. E ocorrem muitas coisas aqui. A imagem chega de ponta cabeça e é virada. O que chega do lado direito é interpretado do lado esquerdo. É uma coisa muito viva, muito dinâmica, que acontece aí em milésimos de segundo para você. E como percorre o seu cérebro todo, é lógico que toda essa sua questão visual, o que você enxerga, tem efeito das suas emoções, tem efeito daquilo que você vive, daquilo que você pensa. E a gente pode usar tudo isso a seu favor para melhorar a visão. Além de melhorar a circulação sanguínea, olha como o sangue é importante. Né? Quando falta a circulação sanguínea aqui, principalmente em caso de diabetes, por exemplo, a pessoa ela tem a formação de novos vasos, vasinhos fininhos e que se rompem. Então, muitos diabéticos que acabam perdendo a visão porque tem derrame, porque o sangue vaza aqui na retina. Agora, se você trabalha a causa, ao invés de só trabalhar o sintoma de ir lá e secar o vasinho, por exemplo, se você trabalha a causa, qual é a causa? A circulação não está chegando aqui. Se você traz circulação para os seus olhos, eles param de formar os novos vasos e para de vazar. Então, talvez você precise secar alguns vasinhos, sim, mas você seca alguns e preenche de sangue para não vazar de novo. Então, quando você começa a entender que essa estrutura aqui trabalha a seu favor, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim com raiva da visão, falando, ah, meu olho não presta, meu olho isso, meu olho aquilo, e vaza, eu já estou quase perdendo, eu já desisti da minha visão. Ou então pessoas que já gastaram rios e rios de dinheiro com óculos, com cirurgia, com tratamentos, com injeções, enfim, chegam para mim já cheias, né? Com raiva dessa estrutura. Tem que mudar essa mentalidade, essa estrutura foi feita para te ajudar. E ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. Ela não está te dando trabalho, não. Ela está pedindo socorro. Ela está falando, olha para mim, olha para a causa. Vamos levar sangue aqui, vamos fazer ginástica aqui para frente. Vamos equilibrar o formato dos teus olhos. Enquanto você não cuidar de mim direito, eu não vou funcionar direito também. Então é isso que seus olhos falam. E é por isso que os exercícios são tão benéficos. E é um efeito tão maravilhoso que parece milagre, mas não é milagre. É um simples cuidado certo. Quando a gente cuida da causa, o tratamento é eficaz, o tratamento é rápido. E os resultados vêm rápido também. É porque você está dando aquilo que ele precisa. Se você não der o que o seu olho precisa, ele vai continuar precisando. Então, ele vai continuar te pedindo, ele vai continuar doente. Agora, quando você dá aquilo que ele precisa, aí ele reage positivamente. Então, um pouquinho da base fisiológica para vocês entenderem o quão é importante você exercitar os seus olhos, independentemente da tua idade, independentemente do teu problema de visão, independentemente se você já tem mais de 90 ou se você tem 15, os seus olhos precisam de exercícios, precisa de um cuidado, um olhar especial para eles. A gente tem que parar de achar que a gente só tem que dar atenção para os olhos quando eles pioram. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm para mim e falam assim, não tem comprovação científica do método de melhora natural da visão. Aí eu falo, não? Como não? Tem esse artigo, mais esse aqui, ó, mais 10 aqui desse instituto, ou seja, sim, existem evidências científicas, mas a questão é que as pessoas não gostam nem de procurar evidências científicas. É muito difícil você ter interesse em procurar algo que vai contradizer aquilo que você estudou durante anos, aquilo que foi colocado para você. E olha, eu não culpo os médicos e a medicina tradicional, porque o sistema de ensino, ele é baseado nas coisas mais antigas mesmo. E mesmo com as atualizações, ninguém busca uma atualização que venha contradizer o que já foi dito por muitos e muitos anos e cria um paradigma na cabeça do médico oftalmologista mesmo em contradizer muitas vezes tudo aquilo que ele, né, falou. Então, é muito importante que nós, cidadãos comuns, né, pessoas comuns, possamos ter acesso a esse tipo de artigos científicos. Por isso que eu comecei no meu canal uma série de vídeos que se chama Ciência por Trás, onde eu trago os artigos científicos, inclusive para os nossos alunos a gente disponibiliza uma página com todos os links dos artigos científicos que já foram publicados até hoje, e foram vários.
muitos, relacionados a glaucoma, relacionados à miopia, relacionados à presbiopia, ou seja, vista cansada, sabe? Aquele óculos que usa depois dos 40. Vários artigos científicos de universidades aqui no Brasil, de universidades nos Estados Unidos, de universidades em toda a Europa. O mundo inteiro já pesquisou e já publicou coisas sobre os exercícios visuais, mas as pessoas não têm isso em mãos. E os médicos também não têm. É lógico que tem menos. Né? Ainda precisam ser feitos mais estudos para ter assim uma gama de muitos artigos científicos, mas não quer dizer que não existem. Existem várias evidências científicas. É a mentalidade que precisa mudar. Somos nós, cidadãos comuns, que precisamos estar ativos e procurar se existe ou não, se a gente realmente tem acesso ou não tem acesso a isso. Então, quando as pessoas começam a ir atrás, e eventos como esse são muito importantes, coloca mesmo, abre o Google, gente, Google acadêmico, e joga lá o assunto que você quer saber. Vai vir muitos artigos científicos, principalmente em inglês, mas agora a gente tem Google Tradutor também, então pega o artigo em inglês, bota no Google Tradutor e aprende, e entende que a medicina ela vai muito além do que aquilo que os livros estão ensinando nas universidades, e muito além do Brasil também, porque a maioria das pesquisas são feitas fora daqui. Muitos assuntos são aceitos melhores aceitos fora do que aqui. Então a gente precisa parar de falar que não tem evidência científica, não. Quase tudo que você está procurando aí tem sim, você só precisa achar, tá? E isso tudo está disponível. Então sim, tem comprovação científica, já foram feitos vários ensaios clínicos, vários estudos comprovando a eficácia dos exercícios. É só você aí conseguir achar e ter acesso a isso. Falar a palavra cura ainda é muito difícil, né? Na nossa sociedade e no meio médico também. Mas assim, o que eu vejo no dia a dia é tão impressionante e não tem como desver. Assim, contra fatos não há argumentos. Quando você entra, por exemplo, no canal do YouTube e você vê que tem mais de 800 vídeos publicados até hoje, tá? Porque cada dia chegam mais de pessoas contando as melhoras e você consegue ver isso na prática, exames antes e depois, não tem como você desver, não tem como você fazer de conta que isso não existe e que isso não funciona, não tem como, né? Eu mesma já vi casos maravilhosos, um caso um dos primeiros casos que eu atendi foi incrível, de um aluno que tinha a pressão alta nos 2 olhos e a pressão já estava beirando a 23, 24, o que é considerado um risco. Ele estava sendo acompanhado por um médico oftalmologista e usava os colírios. E foi marcada a cirurgia nos olhos dele. Só que ele fez a cirurgia em um dos olhos e a pressão baixou. E quando nós começamos a trabalhar, ele começou a trabalhar e a gente começou a falar, vamos pelo menos fazer um pré-cirúrgico bom. Se ele quer realmente, se o melhor caminho é operar o outro olho para sua pressão baixar, vamos fazer um pré-operatório aí. Mas no fundo, eu já tinha visto vários casos de glaucoma que tinham melhorado e a pressão tinha baixado. E não deu outra. Ele voltou no médico oftalmologista, a pressão do olho que ele fez a cirurgia baixou e quando o médico foi medir a pressão do outro olho, que ainda não tinha feito a cirurgia, também tinha baixado. Tinha ido para 15, uma pressão considerada normal. E o médico ficou surpreso, falou assim, o que o senhor fez? Porque esse olho eu não fiz a cirurgia. E ele melhorou. E aí ele explicou que estava fazendo os exercícios. Muitos médicos entram em contato comigo. No particular, eu recebo ligações e ligações de médicos impressionados com os resultados dos pacientes, né? Outro caso de uma aluna, olhos de águia, que já estava com a cirurgia de catarata marcada e no depoimento dela, ela falou que ela já não enxergava mais nada e ela tinha muito medo de fazer a cirurgia porque ela já tinha visto a mãe perder a visão depois de uma cirurgia de catarata e que ela não conseguia enxergar nada no palmo do nariz, já tinha miopia também, o que era muito difícil e no depoimento dela, ela começou a fazer, ela tem o laudo diagnosticado para a cirurgia de catarata. E depois de 3 meses fazendo os exercícios do método, seguindo o curso Olhos de Águia, ela voltou ao oftalmologista e o oftalmologista falou que ela tinha visão normal. Dispensou da cirurgia de catarata, ela não só melhorou a catarata, como ela melhorou a miopia. E ela fala no depoimento dela que ela via a cor da cauda dos aviões que passavam ali perto da casa dela. E se você é míope, você sabe que é muito difícil enxergar longe, né? E ela conseguia ver, antes ela falou, eu não via nada, não via nem o avião, agora eu vejo a cor da cauda do avião.
né? Isso e tantos outros casos maravilhosos. Tem um caso da dona Margarida que era praticamente cega, um aluno apresentou o método para ela fez os exercícios do curso e eu pessoalmente fui visitá-la na Paraíba e ela fez café para mim, já estava enxergando, ela não conseguia saber a diferença de café preto para açúcar branco. Você imagina isso? Você tem um problema de visão tão grave e lá ela fez o café para mim, fez o café, colocou açúcar, comi tapioca junto com ela, melhorou significativamente a visão. Esses dias mesmo, uma das pessoas da minha equipe, né, porque hoje os meus alunos eles recebem também consultoria individual, não só os exercícios do curso, mas eu senti que eles tinham benefícios gigantescos quando os casos eram individualmente tratados. E uma das pessoas que é da minha equipe, que é coach visual, que foi treinada para fazer esse acompanhamento individual com os alunos, ela veio com um caso de esclerose múltipla leve e tinha já visão dupla há anos. Ela fazendo o curso para poder aplicar os exercícios nos alunos, também praticou os exercícios e essa semana recebi um WhatsApp dela falando, gente, é incrível, não tenho mais visão dupla. Então, casos e casos, assim, de diminuição de grau, de pessoas que não conseguiam ler cardápio no restaurante, agora conseguem ler a Bíblia, ler o celular. Então, são muitos e muitos casos. E sim, existe essa luz no fim do túnel. Eu falo que às vezes os alunos chegam para mim e falam, você é a minha única esperança, já fiz de tudo. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, não sei nem direito o que você faz, achei super estranho, nunca tinha ouvido falar, mas vou experimentar. Então, o recado que eu deixo aqui é experimente. Não precisa acreditar em nada do que eu disse, não precisa acreditar em nada dos centenas de estudos científicos que já foram publicados. Experimenta. Se você começar a cuidar da sua visão com os exercícios, você vai sentir na prática isso e aí, de novo, contra fatos não há argumentos. Quando você sente a sua própria melhora, não tem mais como acreditar que os olhos não podem melhorar. Não deixa ninguém dizer para você que a sua visão não pode melhorar. Não, isso nunca mais na sua vida. Agora você vai experimentar, você vai tentar, porque esse caminho existe e essa luz no fim do túnel também. Então vamos fazer um exercício porque quando a gente começa a falar é difícil entender, é melhor você sentir. Então se sinta livre aí para experimentar. O que eu te peço agora é que você, se você estiver me assistindo aqui usando óculos ou lente, que você tire para a gente trabalhar aí a sua visão genuína e se você quiser, você pode repetir mais vezes durante o dia para que você possa reforçar esse tipo de resultado, tá bom? Primeiro a gente vai massagear um pouquinho ao redor dos olhos. Respira fundo, tenta de novo relaxar a musculatura, tá? Para fazer esse tipo de ativação, eu preciso que você esteja com a visão relaxada. É bem importante. Então, vem aqui nessa musculatura e com um movimento circular simples, ao redor dos olhos, vai soltando. E sente o quanto é tenso aqui? O quanto a gente aperta os olhos para enxergar? O quanto pode ser duro, doído. Dá uns beliscõezinhos assim, sente essa musculatura. Quando eu comecei a fazer os exercícios para o meu problema de visão lá em 2004, eu não conseguia assim nem pegar aqui de tanta dor que eu tinha. Eu sentia que era duro, a pele parecia presa nos ossos, a musculatura parecia muito tensa. Parecia não, era muito tensa, né? Isso. E aí agora você pode massagear um pouquinho aqui abaixo, um pouquinho aqui a sua mandíbula, só para soltar um pouco e você trazer mais circulação e mais relaxamento aqui para essa área do seu rosto. E com 3 dedinhos você coloca o dedinho aqui bem no centro e chacoalha, né? Nessa região aqui que a gente geralmente aperta para enxergar, é uma região que fica muito tensa. E aqui quando você relaxa essa musculatura, como ela é muito usada, quando você relaxa, ela relaxa o rosto todo. Então, vibra mesmo, coloca o dedo e vibra. Vibra, 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 vibra. Sabe? Deixa o dedo parado e vibra a sua mão para poder vibrar bastante aqui, bem rapidinho. Bem simples, tá vendo como é simples? Cansou um braço, troca, respira, tenta relaxar os ombros. E vai ser ótimo porque você tá aqui assistindo, né? Até agora era a hora de parar mesmo, então a gente vai relaxar os seus olhos. Isso, ó. Pisca, dá uma olhadinha ao redor, percebe como agora já está mais leve. Tá um pouquinho tempo, né? Mas já está mais leve.
Então, você não precisa fazer muito esforço para relaxar a sua visão. Você só precisa dar um pouquinho de estímulo aqui, porque esse grupo de músculo é menor. Não é igual o seu trapézio, né? O seu quadríceps, que é grande, você precisa de muita massagem ali, alongamento para relaxar. Aqui, rapidinho, a gente consegue relaxar, tá? Então, durante o dia, se você perceber que você tensionou, a primeira coisa que você vai fazer é a massagem. Agora que você está mais relaxado, a gente vai descobrir qual é o seu olho mais forte e qual é o seu olho mais fraco para perto, tá bom? Tem outros estímulos que a gente faz para visão de longe, mas a gente vai fazer para perto aqui, sem óculos, sem lente, tá bom? Mas saiba que o que a gente vai trabalhar aqui também melhora a visão de longe. Então, se você não tem problema para visão para perto, faz mesmo assim, para você exercitar essa musculatura interna dos seus olhos, tá? Então, você vai descobrir qual é o seu olho mais forte, qual é o seu olho mais fraco. É bem rapidinho esse exercício e tem bastante resultado. Então, vai lá, presta atenção. Você vai olhar para a palma da sua mão. Dá uma olhada aí, com os dois olhos abertos, mais ou menos a 1 palmo, 2 palmos de distância. Não menos que isso, tá bom? Então, não fica pertinho aqui. E também, se você tem vista cansada, não é lá longe, não. É mais ou menos 1 palmo e meio, 2, para você ter a visão aqui da sua mão, tá? Se você quiser fazer assim, ó, deixa 2 palmos abertos, assim, mais ou menos, e aí vira sua mão aqui e tira essa da frente. Pronto, é essa distância. Pisca e vai olhando os detalhes, sem óculos, tá? E não fica brava ou bravo comigo. Não pode. Pisca. Às vezes as pessoas já fica nervoso. Não fica nervoso. Lembra que seu emocional conta também, tá? Então pisca, vai olhando todos os detalhes da palma da sua mão. Relaxa, respira. Muito bem. Agora você já tem um panorama aí dos seus 2 olhos de como que é essa imagem, né? Os detalhes, você já viu a palma da mão, você já entendeu aqui, né? Está enxergando suas digitais aí ou não? Nem tem digital aí mais. Então, vai olhando aí como é que tá agora. E aí você vai cobrir rapidamente o olho direito, você não precisa nem fechar e nem apertar, você só vai colocar aqui a sua mão que está livre na frente. Cobre um pouquinho, vê como é que é a visão do olho esquerdo e aí você muda de lado e vê como é que é a visão do olho direito. Então, você vai testar. Qual olho seu enxerga melhor a palma da tua mão? Esse ou esse? E vê aí. Aquele que for melhor e mais nítido, você vai deixar coberto. Então, você vai deixar de fora aquela visão que está um pouquinho mais embaçada, ou muito embaçada. Ou se você tem quase perda total da visão nesse olho, é esse olho que você vai deixar de fora. Agora, se você tem uma quase cegueira ou cegueira, não precisa cobrir. Você vai trabalhar com o olho seu que tem visão, tá bom? Então, a gente só vai trabalhar esse quem tem uma diferença entre um olho e outro, ou quem tem a visão nos 2 olhos, tá bom? Cobriu o olho mais forte. Você vai cobrir o olho mais forte, sem apertar. E agora nós vamos estimular essa musculatura. Então, olha para a palma da sua mão, continua olhando para a palma da sua mão, agora só com um dos olhos. Aquele olho que a visão é mais fraca ainda, que você vai estimular, tá bom? Pisca, relaxa e traz a sua mão bem pertinho aqui do seu nariz. Olha para os detalhes. Nossa, Tati, que esquisito. Fica tudo embaçado, dá vontade de tirar de perto do nariz, eu sei, mas não tira. Você vai trazer sua palma da mão bem perto do seu olho e você vai caminhar pelos detalhes, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Respira, pisca, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Agora volta, respira mais um pouquinho e olha para sua mão. Ainda continua com o seu olho tampado, tá? Os 2 olhos estão abertos, você não está apertando o seu olho que está tampado, você só está apoiando a mão assim e tirando a visão dele. Continua piscando. E agora, novamente, você vai trazer a mão para olhar de pertinho, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. A gente está trabalhando aquele músculo que segura o cristalino, lembra dele? É ele. A gente está trazendo bem pertinho para ele ficar bem contraído e forte. Então, olha para suas digitais bem de perto. Vai bem a nervurinha de cada linha, segue, respira, relaxa, pisca. Bem de pertinho. Voltou. Muito bem. Agora, tira aquela mão que estava cobrindo os seus 2 olhos e olha novamente para a palma da sua mão. Repara como que ela ficou agora. Geralmente que as pessoas dizem, nossa, minha mão cresceu, qual o tamanho da sua mão aí? Tá maior? E os detalhes? E a nitidez? E a claridade no olho que foi
coberto e a nitidez no olho que foi estimulado e trabalhado. É incrível, né? Muitas pessoas têm resultados assim imediatos quando a gente faz essa prática. Por quê? Porque a gente equilibrou a visão dos dois olhos, estimulou a mácula, que é a região de detalhe do olho mais fraco, estimulou também os músculos que sustentam o cristalino. Trabalhamos um pouquinho antes a massagem e o relaxamento, piscou mais. Então, isso é o que vai proporcionar para você a boa visão de forma natural. Se você não sentiu um efeito nesse exercício, depois você pode fazer com mais calma e às vezes você precisa de um pouquinho mais de tempo do estímulo ou um pouquinho mais de relaxamento, se você está num dia mais ansioso, mais corrido também. Mas assim, 99% das pessoas que estão assistindo aqui, eu tenho certeza que sentiram esse benefício imediato numa prática que durou menos de 5 minutos. Então, só para você entender que realmente funciona, que isso é real, que existe essa possibilidade na sua vida, que você pode sim melhorar a sua visão de forma natural, melhorar a sua visão e poder evitar procedimentos dolorosos, consultas intermináveis e que só te dão notícias ruins. As consultas agora vão te dar notícias boas. Meus alunos vão mais no médico oftalmologista, às vezes, do que pessoas que não são meus alunos, porque eles querem lá ver o resultado. Então, eles vão lá conferir. E o que geralmente acontece são notícias boas, notícias de grau diminuindo, notícias de cirurgias desmarcadas, diminuição de quantidade e de dosagem de medicação, pessoas que melhoram a visão naquela tabela, que melhoram a visão com letras. Então, é isso que eu espero também para a sua vida, que você possa, a partir de hoje, olhar de uma forma diferente para os seus olhos, ter esse olhar para a sua saúde visual, saber que você tem aí na sua mão agora a possibilidade de ter uma visão saudável, independentemente da sua idade, do seu problema de visão, né? Agora você não pode mais falar que você não conhecia, agora você conhece. O que você vai fazer com essa informação é escolha tua, porque às vezes na vida a gente é apresentado para muitas coisas boas e que resolvem os nossos problemas, mas a gente prefere guardar na gaveta, ou então culpar o outro, ou fazer qualquer outra coisa com aquela informação. Eu espero que você frutifique, eu espero que você saia daqui hoje, pesquise mais, leia mais sobre isso, procure outros exercícios, coloque na sua rotina. E é um prazer poder estar aqui e passar esse tipo de informação para você. Contem sempre comigo e fiquem com Deus. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode viver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você, mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp.
Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo vocês estão percebendo a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, eu, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!